Olá, meus amigos, voltamos para nosso papo sobre psicologia e mediunidade, usando o livro do Adenauer Novaes. E nós temos que responder a essa perguntinha para ajudar vocês. Como lidar com os espíritos? Bom, os espíritos são pessoas e, como tais, devem ser tratados sem subserviência e adorações doentias, nem tampouco medo, como se fossem criaturas sobrenaturais divinizadas. Devemos sempre nos lembrar de que, quando estão encarnados, têm o mesmo grau de dificuldade em viver, como a maioria de nós, e nem sempre retornam ligados à religião. Assim como tratamos as pessoas, devemos fazê-lo com os espíritos desencarnados, a fim de que a relação com eles seja de igualdade. Costumeiramente, se trata os espíritos com certa artificialidade, como se após a morte mudassem de hierarquia ou gozassem de alguma regalia ou privilégio. Nenhuma reverência, a mais que não seja merecida a qualquer pessoa com quem nos relacionamos. Devemos tratá-los com o mesmo respeito e consideração com que tratamos as pessoas, com a mesma naturalidade com que o fazemos na vida social comum. Assim, postulamos, a fim de tentar nivelar a relação entre espíritos encarnados e desencarnados, o que poderia vir a contribuir para diminuir o grau de fascinação e mistificação que pode existir nesse trato. Para que essa relação seja mais natural, é necessário que tornemos o contato com os desencarnados algo comum e que a mediunidade passe a ser encarada como uma faculdade de uso corrente entre nós encarnados. A sociedade de encarnados se interpreta com a dos desencarnados de forma visceral. Portanto, agimos, pensamos, sentimos e nos relacionamos de forma semelhante. A ausência de conversas naturais e informais com os espíritos desencarnados, sobretudo nas reuniões públicas espíritas para análise e discussão de temas relevantes, contribuiu para a existência de médiuns que se tornaram verdadeiros oráculos aos quais se recorre para todo tipo de orientação. Eles, os médiuns, e pequeno número, passam assim a ser a via exclusiva por onde transitam as orientações oriundas de espíritos superiores. Isso, muito embora tenha seu valor, por conta de ter gerado uma certa unidade inicial no movimento espírita, enviesou o contato com os espíritos desencarnados. Associamos naturalmente os espíritos à religiosidade e tratamos com eles como se divindades fossem. Eles não são divindades à moda medieval. Isso ocorre com a grande maioria dos médiuns e com a quase totalidade dos espíritos. Não falamos com eles como o fazemos com as pessoas encarnadas. Agimos artificialmente e nos condicionamos psiquicamente a aceitar o que venha das pessoas desencarnadas como verdades incontestes. A religiosidade com que se trata os espíritos decorre do modo primitivo como sempre se lidou com aquilo que era considerado sobrenatural. O espiritismo deve mudar essa ideia, mostrando que todos os fenômenos mediúnicos são naturais e que se assentam em leis perfeitamente compreensíveis e normais. Por esse motivo, devemos tratar os espíritos como pessoas, sem artificialismos nem tratamentos destinados a divindades, os quais são comuns nas religiões politeístas. Não lhes temer, nem lhes atribuir qualquer poder de responsabilidade pela justiça divina é fundamental para uma relação psicologicamente sadia. Quando se imagina que são os espíritos os cobradores pelo mal, que fazemos? Tendemos a lhes temer a presença,
e a considerá-los semidivindades. Não se sabe com quem se lida, visto que as palavras não são suficientes para mostrar uma personalidade. A barreira existente entre a dimensão espiritual e material impede-nos de ter uma melhor percepção sobre a personalidade dos espíritos com quem lidamos. A melhor indicação ainda é o conteúdo moral do que dizem, além do que provocam nos médiuns através de quem se comunicam. Os espíritos devem também se preocupar com o destino de seus médiuns enquanto pessoas, pois contribuem para a formação da maturidade deles. Alguns espíritos, sob a justa alegação de que a responsabilidade é do médium, não conseguem levar seus médiuns ao equilíbrio pessoal e a se tornarem bons cidadãos. A oração que normalmente se faz para o contato mediúnico, principalmente nas instituições, não deve ser considerada como imprescindível ou como exigência deles, mas como um recurso auxiliar na concentração do médium e a melhorar suas condições vibratórias. Esse bom hábito leva a relação para o campo religioso. Porém, após, deve-se levar a relação para o campo da naturalidade. Daqui a pouco eu volto.